Gente, que crianças terríveis. Olha, ainda bem que tem esse vovô aí para cuidar de vocês, hein? Meu Deus. Gente, eu pensei que eles não fossem perdoar. Eu pensei, porque francamente, cadê o Dudu? Ah, já foi se esconder. Que menino levado, né, que ele é. Eu pensei que vocês não fossem perdoar ele. Você ganhou um choque. Tadinha! E você no início não gostou, né? Mas olha que ficou bonito o desenho mesmo, um azul lindo, viu? Oh, ficou um azul lindo, mas você é muito mais bonita. Mas ficou um azul lindo. E você, tadinho, cego, né? Tadinho, não consegui enxergar. A gente viu. Quase derrubaram tudo aqui. Eu acho que foi você, né? Agora, gente, essa coisa de perdão, ela realmente é muito complicada, tá? Porque, crianças, falam para mim, é fácil perdoar aquele colega que dá um peteleco na nossa orelha? Ai, que raiva, que vontade de dar um peteleco nele também, né? Mas às vezes ele ainda é maior do que a gente. Aí mesmo é que não dá para dar um peteleco, né? E quando a gente, menina, a gente está lá numa boa na escola, aí vem aqueles meninos, geralmente são os meninos, tá? E puxa o cabelo da gente. Ai, que vontade de puxar o nariz deles, não é verdade? Aí a gente fica com raiva, não é? E às vezes não pedem nunca perdão. E aí a gente fica com muita raiva e a gente não quer mais ser amigo daquela pessoa, não é verdade? Adultos também se magoam, ficam chateados, né? A tia Fátima falou ali agora, me abraçou e falou assim, quase 50 anos convivendo, né? Eu cheguei a sair 2 vezes da igreja, né? E voltei, talvez por isso, né? Mas ela falou assim, mas a gente nunca brigou, graças a Deus, realmente graças a Deus, né? Mas eu já briguei com outros, né? Então, assim, a gente briga, a gente se chateia, a gente se magoa. Mas a gente não pode levar essa mágoa. A Bíblia fala que a gente tem que perdoar, né? Você tem que perdoar 70 vezes 7, não importa. E aí, eu me lembrei de uma história, crianças. Eu lembrei de uma história de perdão incrível, que é para você ver, sabe, que não importa o que aconteceu com você, seja qual for o motivo, não é pior do que o que aconteceu com esse jovem. Gente, ele ainda era um adolescente, ele nem era jovem, adulto ainda. Ele era o filhinho preferido, olha só, ele era o filhinho preferido do papai. E ele tinha um monte de irmãos. Aí, o pai dele amava tanto ele, olha os irmãos dele. Mas vocês percebem a cara dos irmãos dele? Eles faziam muitas coisas erradas. E aí, como muitos bons filhos caçulas, que lá em casa eu dizia assim, são informantes. As caçulas, que geralmente eram as meninas, eles falavam, fofoqueira, você é fofoqueira. Eu falava, não, elas são informantes. Está informando, né? E assim era José. Ele informava ao pai aquilo de errado que os irmãos faziam. A gente fica com raiva quando nos caguetam, mas tem coisas que a gente faz que se ninguém falar, a gente vai continuar fazendo e pode até tirar a nossa vida. Então, às vezes, é bom que alguém fale para um adulto assim, ó, tá acontecendo isso. Meus filhos, às vezes, os meninos, eles iam lá para cima do telhado e pelo corredor, assim, ó, com a perna assim, e eles iam lá para cima. Aí elas, quando viam, contavam mesmo, né? E outras coisas também que elas contavam. E os irmãos de José faziam coisas muito terríveis, e José contava para o pai. José, olha só, ele era obediente. José estava sempre perguntando para o pai sobre mais de Deus. José, quando o pai falava, não pode fazer isso, meu filho. José obedecia. Vocês são obedientes? Vocês obedecem papai e mamãe? Ah, tem gente rindo assim, tipo, nem sempre. Nem sempre, né? Nem sempre. Mas a gente tem que tentar. Tem que tentar obedecer. Às vezes o papai não quer ou a mamãe não quer que a gente faça uma coisa que a gente quer muito fazer e que a gente acha que vai ser muito legal e que os coleguinhas estão tudo fazendo. Mas se a gente fizer, a gente pode sofrer muito. E papai e mamãe não querem que a gente sofra. Então vale a pena obedecer. Ou então conversar, deixa só um pouquinho, né? Aí a gente vai conversando para ver se papai e mamãe deixam. Mas não desobedecer, né? Então José era assim. Ele gostava muito do pai também.
E o pai gostava muito dele. José, mais importante que tudo, gente, José sempre orava. José sempre orava, ele gostava de conversar com Deus. Quem é que gosta de conversar com Deus? Ai, gente, é tão bom. Às vezes a gente está tão triste, a gente fala, Deus, está doendo, fizeram isso comigo, Deus está doendo, Deus está doendo. Deus, o que eu faço? E às vezes a gente está chorando muito. Sabe o que acontece? Deus arruma alguém para falar para a gente aquilo que a gente precisa ouvir. E vem na hora um consolo. E quando não é assim, às vezes é um telefone que toca, às vezes é um filme que a gente vai assistir e Deus fala ali, através daquilo ali. Ou às vezes Deus só fala no nosso coração. Ele fala, calma, isso vai passar. Isso vai passar. E a gente chora e a gente vê que passa. Vale a pena conversar com Deus desde pequenininho. Era o que José fazia. E aí, José ganhou uma túnica do pai. Gente, essa túnica deu um problema. Porque os irmãos já ficavam com raiva dele, né? Aí, Jacó vai e manda fazer uma túnica linda, comprida, de manga comprida. E José provavelmente devia parecer um reizinho, né? Caçula. Tinha um outro mais novo que ele. Mas ele era o caçulinha, porque foi o primeiro filho da mulher que ele mais amava. Tem uma história aí, uma outra história que vale a pena ler na Bíblia, mas isso fica para outro dia, sobre como o sogro de Jacó enganou ele. Então, essa era a esposa que ele mais amava e que ele trabalhou muitos anos para ter essa esposa. E quando ele teve esse filho dessa esposa, os homens, quando têm filho da esposa que eles amam muito, aqueles filhos são maravilhosos, porque são fruto do amor daqueles homens, né? As mulheres ficam maravilhadas, né? Mas os homens, quando olham assim, fruto do meu amor. Que coisa maravilhosa, né? Então, Jacó, ele amava muito José, mas aquela túnica deu muito trabalho, porque os irmãos ficaram com muita inveja, porque os pais não devem dar preferência a um filho, os pais também erram, né? E ele errou, não devia, se não dá para dar para todo mundo, então não dá para ninguém. E o ódio só crescia, mas só crescia. O coração deles, e aí olha o que aconteceu. Ele, para aumentar muito o ódio, José teve 2 sonhos. O primeiro sonho dele foi que os feixes, eles estavam tudo catando, pegando trigo, e aí ele e os irmãos, aí os feixes do irmão, aquele montão de trigo, dos irmãos se curvaram diante do de José. Ele contou, ele sonhou, contou para os irmãos, como assim nós vamos nos curvar diante de você? Que absurdo! E o irmão caçula, porque antigamente o irmão mais velho é que era mais importante. E ainda o irmão caçula, não vamos nunca fazer isso. Aí José tem outro sonho e conta. Porque ele era sincero, ele falava tudo que ele sentia, que ele pensava. E aí o outro sonho foi, José estava lá, aí tinha o sol, tinha a lua, tinha as estrelas, e todos se curvavam para José. Gente, até o pai, Jacó, falou, como assim? Até eu e tua mãe vamos nos curvar diante de você? Que isso? Que absurdo, meu filho. Só que Jacó começou a ver, como ele conhecia José, ele falou, olha, se ele está falando isso, tem alguma coisa aí. Deus está fazendo alguma coisa aí na cabecinha dele. E aí, o tempo foi passando. Um dia os irmãos dele estavam muito longe cuidando das ovelhas. E aí Jacó falou, meu filho, vai lá ver como teus irmãos estão, porque tem muito tempo e eu não sei como eles estão. E José foi feliz para obedecer o pai e para olhar os irmãos, porque ele amava os irmãos. Ele também não tinha nem nenhum motivo, apesar deles implicarem muito com ele. Mas ele amava, ele tinha muito amor no coração. Quando ele chegou lá, olha que coisa terrível, irmãos. Olha, crianças, o próprio irmãos, juntaram todos os irmãos e atacaram o próprio irmão. Eles atacaram, gente, eles atacaram José, atacaram. Eles machucaram José, e eles atacaram, eles foram com toda a raiva que eles tinham, todo o rancor no coração, e eles atacaram José. E aí, sabe o que eles fizeram? Jogaram José em um poço seco. Vocês têm noção que um poço seco é porque cavou para ter água. Quando não tem mais água, aquilo fica tudo duro. Eles jogaram ele lá dentro. Ele ficou
lá dentro, ele se machucou todo ali dentro daquele poço seco, não tinha como sair, era muito grande. Mas não satisfeitos com isso, eles foram lá e tiraram ele do poço. Que legal, né? Se arrependeram. Se arrependeram nada. Gente, eles venderam o próprio irmão. Eles venderam o próprio irmão como escravo. Eles venderam para ele ser escravo. Vocês pensam só, ele apanhou dos irmãos. Apanhou dos irmãos. Depois os irmãos jogaram ele num poço seco. Quantas coisas ele deve ter pensado, meus irmãos. Pensa se fosse você. Teu irmão, teus próprios irmãos, um monte de irmãos teus outros irmãos se juntam, batem em você, jogam num poço seco. E agora pega você e vende como escravo. Até então você era o filho preferido. Agora, de filho preferido, você vai ser escravo. Você é servido. Agora você vai servir. Você vai ser acorrentado, você vai servir. Seu pai te amava muito e te dedicava muito amor. Agora você está sem amor. Você vai ficar num lugar sozinho, sem ninguém que te ama, sem liberdade, sofrimento e fazendo o que mandarem. Será que um dia vai ver seu pai? Não, você foi vendido. Acabou. Acabou. Porém, eles pegaram eu botei num lugar terrível ali, né? Eles entregaram a túnica de José para o pai, suja de sangue. Até então o pai não sabia de nada. O pai estava achando que José foi lá e se encontrou com os irmãos. Quando o pai pega aquela túnica suja de sangue, eles falam, era do meu irmão? Ainda mentem. Eles ainda mentem. É essa mesma túnica de José? Aí o pai, E quando ele viu aquilo sujo de sangue, ele começa a chorar, meu filho, meu filho. Aí os irmãos, um animal deve ter atacado ele. Nossa, um animal atacou ele, coitado, né? Olha como são falsos. Terrível, né? E aquele pai chorou muito a falta daquele filho que ele tanto amava e que nunca mais ele ia ver. E o tempo passou. Passaram-se anos, gente. Passaram-se anos aquele pai sofrendo e aquele filho longe da família. Nós sabemos que ele não tinha morrido. E aí, olha só José. Agora ele foi vendido, foi para a casa de uma pessoa que foi ser escravo lá. Depois prenderam ele. Aí lá na cadeia ele interpretou o sonho de 2 prisioneiros que depois contaram para Faraó que ele revelava sonhos. E Faraó, ele tinha tido 2 sonhos. Ele sonhou que tinham 10 espigas de milho muito grandes, muito lindas e maravilhosas. E depois vinham 7, perdão. Depois vinham 7 muito magras. E as 7 muito magras engoliam as muito gordas. Mas elas continuavam muito magras e feias. Aí ele estranhou, né? E ele sonhou também que tinham 7 vacas. Dormiu, acordou, assustado, sonhou de novo. Que tinham 7 vacas gordas, lindas, muito grandes, muito bonitas. E aí, depois, vinham 7 vacas magras, muito feias, como nunca tinham sido vistas no Egito. E essas 7 engoliam as gordas e continuavam magras. E aí ele ficou, ninguém conseguia dizer qual era o sonho, ninguém dizia. Aí, falaram sobre José. Faraó chamou José e José falou, olha, vou dizer para o senhor o que vai acontecer. Pode parar aí, tá? Um pouco, tá? Ele falou assim, olha só, isso aí é de Deus. Deus está mostrando para o senhor que vai haver 7 anos de muita fartura na terra toda. E depois vão ter 7 anos de seca. 7 anos que a terra não vai produzir nada. Aí o Faraó falou, nossa, e aí? Ele falou, mas Deus também fala que você pode fazer o seguinte. E aí ele dá a solução. Você pega tudo que for sobrando, vai juntando. Porque quando vierem os 7 anos de seca, você vai começar a vender esses alimentos. O povo no Egito não vai faltar alimento.
Deus já está te alertando para que isso não aconteça. Gente, olha que coisa incrível. E não é que isso realmente aconteceu? Isso realmente aconteceu. E aí, José foi promovido governador do Egito. Porque Faraó falou assim, olha só, já que você teve toda essa sabedoria, inclusive para dar a solução do problema, não tem ninguém melhor do que você mesmo para organizar tudo isso. Já que você já tem a ideia como é que vai ser, como é que precisa ser o celeiro e tal. Aí, tudo bem, José ia em todas as cidades do Egito, José organizou tudo, e o tempo foi passando, e o pai de José e os irmãos também tiveram fome. E o que aconteceu? Jacó mandou os filhos dele ao Egito, porque só no Egito tinha comida. E os filhos dele foram lá para comprar comida, todo mundo ia lá para comprar comida. E quando eles chegaram lá, eles se curvaram a ele. Ele não tinha sonhado isso, gente? Ele tinha sonhado, né? E olha os sonhos se revelando. Eles se curvaram a ele. Eles não sabiam que era José. Mas José reconheceu os irmãos. Ele era um adolescente quando isso aconteceu, mas agora ele já era um jovem. E ele reconheceu os irmãos. E agora? O que vai acontecer? Tchan, 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 tchan. José escolheu perdoar. Como assim? Vocês lembram o que aconteceu? O que os irmãos fizeram com José? Primeiro, o que fez? Bateram muito nele, bateram nele. E a segunda coisa que ele fez? Num poço seco, se machucando todo, sozinho, não conseguia subir porque era muito fundo. E depois a outra coisa terrível, terrível. Venderam ele como escravo. Vocês têm noção? Vocês estão aqui felizes e alguém pega vocês e vende como escravo para longe do papai, da mamãe, longe da família. Vocês têm noção, adultos, de alguém pegar você mesmo agora adulto e vender você como escravo? Longe de todo mundo que você conhece, você sozinho. Porque isso ainda acontece, infelizmente, está acontecendo. E foi o que aconteceu com José. Volta um pouquinho. Isso, deixa aí, José escolheu perdoar. Eu vou falar para vocês, eu vou ler para vocês exatamente como José falou, porque é muito importante. É muito importante, eu gostaria que todo mundo prestasse muita atenção na fala de José. Olha só. Eu sou José. Foi assim que ele falou para os irmãos. Eu sou José. O meu pai ainda está vivo? Quando os irmãos ouviram isso, ficaram tão assustados que não puderam responder nada. E José disse, cheguem mais perto de mim, por favor. Eles chegaram. E ele continuou, eu sou o seu irmão José, aquele que vocês venderam a fim de ser trazido para o Egito. Agora não fiquem tristes nem aborrecidos com vocês mesmos por terem me vendido a fim de ser trazido para cá. Foi para salvar vidas. Foi para salvar vidas que Deus me enviou na frente de vocês. Perdão, eu perdi na linha aqui. Na frente de vocês. Aqui deste país, e garantisse que teriam descendentes. Portanto, não foram vocês que me mandaram para cá, mas foi Deus. Ele me pôs como o mais alto ministro do rei. Eu tomo conta do palácio dele e sou o governador de todo o Egito. Agora, voltem depressa para casa e digam ao meu pai que o seu filho José manda lhe dizer o seguinte: Deus me fez governador de todo o Egito. Venha me ver logo, não demore. O Senhor morará na região de Gozem, e assim ficará perto de mim. O Senhor, os seus filhos, meus irmãos, os seus netos, as suas ovelhas, as suas cabras, o seu gado e tudo que é seu. A fome ainda vai durar mais 5 anos.
E em Gozém eu darei mantimentos ao Senhor, à sua família e aos seus animais. Assim não lhes faltará nada. José continuou: todos vocês e Benjamim, meus irmãos, podem ver que sou eu mesmo. José quem está falando. Contem ao meu pai como sou poderoso aqui no Egito. Contem tudo o que têm visto. Vão depressa e tragam meu pai para cá. José abraçou seu irmão Benjamim e começou a chorar. E abraçado com José, Benjamim também chorou. Então, ainda chorando, José abraçou e beijou cada um dos seus irmãos. Depois disso, os irmãos começaram a falar com ele. Gente, que perdão é esse? Que perdão é esse? Como assim José ainda fala que vai cuidar deles? Ele não só perdoou, ele falou: eu vou cuidar de vocês, dos seus filhos, da sua família. Vocês agora vão estar protegidos. E, gente, depois a gente vai ver na história que aquele povo cresceu. A família de José cresceu no Egito. Ele podia não ter perdoado. Ele podia ter falado: aqui, né, vocês me venderam, né? Agora eu sou o Todo-Poderoso. Estão se curvando diante de mim, como eu sabia que ia acontecer, porque Deus me revelou no sonho. E agora o que vai acontecer com vocês? O que ele podia fazer, gente, com eles? Matar eles. Outra coisa mais terrível do que matar: prender eles, fazer eles o quê? Sofrer. Mas José tinha, sabe quem no coração? Ele tinha Deus no coração. José sempre orava. Sabe o que José pensava? Se está acontecendo alguma coisa comigo de ruim, Deus está no controle. O que está acontecendo? Deus está no controle. O que está acontecendo com você? Alguém está te magoando? Deus está no controle. Alguém está puxando o teu cabelo e está doendo? Deus está no controle. É claro que não é para ficar tendo o cabelo puxado e não falar para ninguém. Fala para o adulto, fala para o professor, fala para a mamãe, fala para o papai. Tudo que acontecer com você, fala com a mamãe, fala com o papai. Alguém está pisando no teu pé? Deus está no controle. Você foi vendido? Deus está no controle. Deus está no controle. Por que Deus está deixando isso acontecer? Ele tem um plano, eu sei, não sei, mas Ele sabe. Ele está tomando conta da tua vida. Se não está, aí Ele não está no controle. Mas se nós estamos clamando a Ele, colocando nossas vidas nas mãos dEle, Ele está no controle. Então vale a pena perdoar. Porque tudo que acontecer na nossa vida tem a ver com Ele. Uma vez eu falei para uma pessoa que estava pegando coisas minhas. Eu falei assim: olha, tudo que eu tenho, quem me deu foi Deus. Se Ele achar que não vai me fazer falta, Ele não vai me dar de novo. Mas se Ele achar que vai me fazer falta, Ele vai me dar. Ou o mesmo vai fazer vir de volta, ou Ele vai me dar outro. Mas se Ele achar que não vai me fazer falta, é porque não vai fazer. Porque nós estamos nas mãos de Deus. Tudo que acontece na tua vida, coloque nas mãos de Deus, que Ele vai controlar tudo. E agora, volta só um pouquinho. Volta só um pouquinho. Mais esse. Não, esse. Gente, Deus sempre esteve com José quando ele era uma criança. E isso é para vocês verem, crianças, que vocês podem orar a Deus agora. O que estiver acontecendo de ruim dentro de casa, na escola, seja onde for, é orar para Deus. Senhor, toma conta da minha vida. Senhor, eu não tenho poder para fazer isso. Deus, olha para mim, olha o que está acontecendo comigo. Chora para Ele, porque Ele ama você. Ele planejou a tua existência. Vocês sabiam disso? Que Deus planejou a tua existência? Deus planejou você assim do jeitinho que você é, como cantaram aqui? Você é uma obra-prima de Deus. E Ele quer que você fale para Ele tudo que você sente, de bom, de ruim. Estou com raiva. Estou com muita raiva. Deus quer que você fale. Eu estou amando Deus, eu estou amando Deus, agora eu estou com raiva. Eu queria quebrar tudo. E Ele vai falar para você: não quebra não, mas fala comigo por que tu está com raiva. Era assim que José fazia. Depois o tempo passou, José ficou jovem. E ele era um jovem bom, porque ele continuava falando com Deus. E aí, como jovem, tem um monte de coisa que acontece, né, Cássio? Muita coisa acontece na juventude, né? Oh, juventude terrível, né? Dá vontade de um monte de coisa, né? Dá vontade, né? Mas ele estava com Deus. E Deus falava no coração dele: faz assim, faz isso está errado, isso está certo. E aí,
Jovem, ele obedecia a Deus. E aí, depois aconteceu aquilo, ó. Ele foi acorrentado. Mas até acorrentado, ele confiou em Deus. Ele sabia que a vida dele estava nas mãos de Deus e que era só confiar. O que está acontecendo com a tua vida? Tem alguma coisa muito ruim? Você está acorrentado em algum problema muito sério, muito difícil? Confia em Deus. Confia, porque olha só, Deus tem a solução. Quando a gente está no meio da tempestade, a gente só vê que o mar está revolto, né? E que a chuva não para, e que não tem. Mas Deus já sabe que essa nuvem vai só até ali. E que depois dali, a nuvem acabou. E Ele sabe, Ele está no controle do mar, Ele controla o mar, Ele controla tudo, Ele controla a tua vida. Então você precisa confiar nele. E por último, José escolheu perdoar. Coisas terríveis que fizeram com ele sem terem motivo. Porque ele não tinha culpa de ser o preferido do pai. Mas ele escolheu perdoar. E ele sofreu muito. Ele foi escravo. Mas ele escolheu perdoar. E você? O que você escolhe? Tenho certeza que tem um monte de gente fazendo mal a você. Porque sempre tem. Sem querer a gente faz mal, sem querer. Né? Eu uma vez descobri que eu tinha feito mal a uma amiga que eu amava demais, pela outra amiga que me contou. Eu falei, meu Deus, como assim? Ah, mas isso que você fez magoou. Mas eu estava brincando, mas magoou. Magoou. Às vezes a gente brinca, mas a nossa brincadeira magoa. E a gente feriu alguém. E às vezes a pessoa perdoa, mas às vezes nem perdoa. Às vezes você está magoado por uma coisa boba, mas que para você não é boba, porque está doendo. Mas coloca diante de Deus. Deus, foi a Nancy. A Nancy, ela falou um monte de coisa para mim. Não é a Nancy que me falou, mas vamos fazer de conta, né, Nancy? A Nancy, cagueta para Deus, a Nancy. Deus foi a Nancy. Ela falou um monte de coisa para mim. Ela me magoou. Deus, ela falou coisas que eu nunca fiz. Fala para Deus, sabe por quê? Deus vai falar com ela também. Deus vai falar com ela. E depois que falar tudo que você está sentindo, fala, Deus, mas eu estou aqui para fazer o que o Senhor quiser. E sabe o que Deus vai fazer? Vai fazer eu ter um monte de coisa para fazer junto com a Nancy. E aí no início eu vou ficar com raiva. Vou ter que fazer isso com a Nancy? Mas sabe o que vai acontecer depois? A gente vai começar a conversar igual as crianças aqui. Conversaram. E no final o que aconteceu? Todo mundo perdoou. Ainda bem que teve o vovô. E todo mundo perdoou. Então, escolha perdoar. Escolha perdoar, assim como José. Tá bom? Eu vou orar agora e vou pedir a Deus que Ele fale ao meu coração, ao seu coração, que Ele tire tudo de ruim que tem no nosso coração. Tá? E você vai orar também, você vai pedir também a Deus por você, pelas pessoas que você já magoou, pelas pessoas que já te magoaram. Vamos tentar liberar perdão. Eu falei com meu marido, eu falei, nossa, a gente na igreja está falando tanto sobre perdão, né? O que está acontecendo? É perdão, é muito perdão, o que está acontecendo? E aí a gente chegou à conclusão, olha só, a gente tem que começar a ver que a gente tem que perdoar. Quem a gente tem que perdoar? Vamos começar a pensar, quem é que você precisa perdoar? Quem é que você... Olha, se for a mim, por favor, perdoe-me. Vamos nos abraçar, vamos nos amar. Mas eu sei que eu tenho defeitos, como você tem também. Você também tem defeito, sabia que você tem defeito? Mas alguém tem que te perdoar. Você sabia que você também tem defeito? Você sabia que você também tem defeito? Você sabia que você também tem defeito? Sabia? Às vezes você faz malcriação, não faz? Birra. Ah, mãe. Não faz? Então, você sabia que você também tem defeito? Você sabia que você também tem defeito? E você também? E você sabia que tem defeito? Você sabia que você tem defeito? Você sabia que você tem defeito? Sabia? Não? Sabia. Sabia. Todos temos defeitos. Todos magoamos. Mas a gente precisa realmente liberar o perdão. Assim como José. Não foi fácil para ele, mas ele perdoou, ele chorou. Tem parte da história que não deu para contar, que senão vai ficar muito grande. Ele chorou. Quando ele viu os irmãos, ele chorou. Ele chorou. Porque ele viu aqueles que machucaram, mas que ele amava. Gente, a Bíblia fala que como é que a gente fala que ama a Deus que não vê, se a gente não ama o irmão que a gente vê? Nossa, isso é terrível, isso é terrível. Vamos perdoar.
Vamos orar. Pai querido, santificado seja o teu nome. Senhor, muito obrigada por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem falado tanto sobre perdão aos nossos corações. Paizinho, tu sabes o quanto é difícil perdoar. Ajude-nos, meu Deus, a perdoar. Tire de nossos corações todas as mágoas, Senhor. Mostra pra gente quem é que está machucando o nosso coração, meu Pai. E ajude-nos, meu Pai, a conversar com o vovozinho, como as crianças aqui da peça. Ajude-nos, meu Pai, a abrir o nosso coração, a confessar os nossos pecados, como na peça os pecados foram confessados, meu Pai. E ajude-nos a perdoar mesmo aqueles que não nos pedirem perdão. Tira, Paizinho, de nosso coração toda a mágoa. Em nome de Jesus, meu Deus. Amém.